Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Estão cegos de entendimento. Porque estavam... E isso aí nem está em entrelinhas. O Satanás se passando por anjo de luz não está entre linhas, está claro. E esclarecendo essa questão que Jesus está repetindo, ele está repetindo o que ele já tinha falado para Adão lá. Depois, fora do jardim, ele falou para Adão que Satanás, Deus falou para Adão, né? Jesus encarnado, depois... Mas antes, ele falou para Adão que Satanás se passa por anjo de luz, se possível, ganhando os próprios escolhidos. Deus falou para Adão isso. E Jesus vem e repete no seu tempo, nos tempos messiânicos. Dando a entender que é preciso ter cuidado. E veja que o campo aqui do versículo 1 até o 11 é revelador. Anjos estavam ali, anjos estavam em prontidão, porque estava ali, estava em risco, estava em jogo a salvação das almas. O maior projeto de Deus é salvação, é libertação das almas. Maior projeto, não existe outro. Nós estamos falando aqui do tempo messiânico. Libertação, então, a libertação desde o início, lá na antiguidade, depois Jesus ensinando a respeito dessa libertação, fazendo essa libertação. Jesus libertou muitas pessoas. Esse libertar era curar, é libertar. Física e a alma. Os grandes milagres e maravilhas, libertação. Libertação, literalmente libertação. E isso teria que ser concluído. E Jesus, quando chega num momento de um confronto da sua alma e da sua densidade humana, porque foi um confronto, ele teve que orar para se libertar. O que muita gente não percebe. Então, ele teve que orar para se libertar. Então vamos lá. Ele fala: eis que a minha alma, ou meu espírito, minha alma está batida até o chão, até a terra. Aqui é densidade humana. Jesus, denso, humanamente falando. E ele continua falando da densidade humana sua. Se possível, passa de mim este cálice. Que tudo humano. Tudo a parte humana. E a situação densa ali. Que ele sua sangue. Me esqueço o nome da palavra. Que cientificamente tem um nome isso aí. Ele estava nesse estado aí. Aí vem a parte espiritual de alma. Mas seja feita, aí é a alma, seja feita a sua vontade e não a minha. Aí é a alma falando. A alma de Jesus falando. O confronto ali era sério. Amém, meus amados? Ele teve que orar para libertar.
E quando eu falo que nós temos que nos orar para nos libertar de nós mesmos, eu estou apontando aqui o versículo que aconteceu com Jesus. Não está escrito que Jesus orou para se libertar. O entendimento é esse, meus amados. Então, ele orou porque ali estava um confronto de carne e espírito ou alma. De recuar. De recuar. Oh, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele está assim, a densidade humana, a carne e o sangue está apavorada. Ele sentiu pavor, está escrito. Ele sentiu pavor desse momento. Ele estava sentindo pavor, coisa humana. E falou, a densidade humana falou para a alma: afaste de mim esse cálice, se possível. Daí, né, é o que acontece conosco. A carne sobre nós está sempre sobressaindo, a nossa alma não tem poder de ação. E Jesus ali, ele entrou, a sua alma entrou em combate e diz: seja feita a sua vontade, não a minha. Alma dele falando, se libertando da densidade humana. E essa densidade humana nos aflige também. E quando eu falo da questão de nós nos libertarmos de nós mesmos, a libertação começar em nós, dentro de nós, é isso, meus amados. Vocês estão entendendo? É isso. Libertação nossa. Agora eu já saí dos tempos messiânicos e estou no tempo da graça. Eu saí meio que leve, fui saindo de levezinho para você entender. Eu estou anunciando que nós saímos do tempo messiânico, mostrando um tempo messiânico, Jesus mostrando, procurando a sua libertação ali, nesse momento. Porque foi o único momento que ele orou pedindo libertação. Para ele. E ele orou, teve a oração sacerdotal intercessória, que ele orou por todos nós, pedindo libertação. Livra. Deus, livra ali os discípulos e livros que irão ouvir os ensinamentos e também hão de crer. Livra, ele já orou livrar também. Livrar é libertar. Eita Deus! E aí vem, nos tempos agora da graça, nós, nessa profundidade de humanidade que nós estamos inseridos, nós precisamos de libertação de nós mesmos. Não, o pastor está dizendo que eu estou em demônio. Não estou falando isso aí, meu querido. Da densidade humana. Da densidade humana. A densidade humana fala alto. Eu tenho uma música aqui que chama O Silêncio que Fala. É baseado nisso. No entendimento que nós temos que ter. Então, o silêncio que fala. Então, a nossa alma ela está gritando, nós não ouvimos. Quem pode ouvir a nossa alma é só o Criador. E ela o Criador vai falar 99% no silêncio. Dentro de nós. E quando nós precisamos nos libertar de nós mesmos, para que o reino aconteça dentro de nós, tem que haver libertação. Se não há libertação, meus amados, não queira fugir disso. Não tenta fugir disso. Se não houver libertação, começando dentro da gente, livrando a nossa alma do nosso ego, Não, mas o ego é pecado? Não, se não cuidar dele, o ego faz parte de nós, mas se não cuidar dele, é só densidade, é só a carne e o sangue que vai falar e a alma não vai ter voz. E se a alma ela está presa, não vai acontecer reino. Se não houver libertação dentro de nós,
não vai haver reino dentro de nós. O que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Mas nós precisamos de libertação. Todos os instantes. Não é nem todo dia. Todos os instantes nós precisamos de libertação. Pastor, está dizendo que você precisa de libertação? Com certeza. Oração, vigilância a todo instante. Para que o que o mundo, a densidade do mundo oferece para minha carne e sangue, não afete a minha alma. Tenho que estar orando, me libertando. Todos nós temos que estar nesse processo. Temos que estar nesse processo de libertação. Para que o reino flua dentro de nós. Aí a pessoa diz, não, eu vivo o reino. E para dizer isso, ela tem que estar liberta de si mesma. Tá, mas então quer dizer que se eu preciso me libertar, não existe possessão maligna? Não se alegre. Não se alegre com isso. Por que eu falei que nós temos que estar nos libertando todo instante? Porque Satanás conhece a nossa limitação humana. Ele sabe, ele conhece os 15 sintomas, fisionomias que essa densidade humana apresenta, ele conhece. Pelo nosso modo de agir, de se portar, ele conhece. E ele já age em cima. Ele age em cima, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele quer conhecer. E a possessão maligna, para você entender bem, qual é a parte que ele precisa ocupar? O corpo, ele precisa ocupar, é a mente, a nossa parte mais elevada da nossa mente. E qual é a parte mais elevada da nossa mente? É a nossa consciência. E a nossa consciência é a parte mais elevada da nossa alma. Para quem já viu eu trazer os ensinamentos a respeito da alma, dessas partes dela, então a nossa consciência é a parte mais elevada da nossa alma. Não é o nosso coração, é a nossa consciência, a parte mais elevada. Daqui para cima, daqui para baixo, ele pode ocupar tudo numa possessão. E na possessão ele pode... Só para quem conhece, muitas vezes tem ouvido falar, muitas vezes acontece, a pessoa... em caso de possessão, a pessoa não sabe o que aconteceu depois que ela foi liberta. Sabe por quê? Porque quem estava ocupando a parte mais elevada da mente da pessoa, era Satanás. A pessoa não sabe. Ele saiu, pronto, ela voltou na sã consciência de alma. A alma foi liberta. E a alma é liberta quando isso acontece. Eu estou aqui na questão da possessão. Então nós temos que trabalhar muito essa parte elevada da nossa alma, que é a nossa consciência, para que, quando o apóstolo Paulo, Efésios 6,10, que ele fala do capacete da salvação, proteger a nossa parte da cabeça, que é o conhecimento da palavra de Deus, protegendo a nossa mente. Onde que Satanás, que ele quer ocupar, não é o corpo, ele quer ocupar a nossa mente. O corpo é a coisa mais fácil que ele tem. Basta ele estar inserindo as concupiscências que a carne grita, querendo e desejando. Basta isso. E ele inserindo tudo isso, que aquilo que a alma, que o corpo humano, a densidade humana ama, deseja e tal, e às vezes muitas coisas daí se tornam a concupiscência da carne, o pecado, e a possessão se torna um passo, que daí a parte é mais elevada. Mas isso não está na Bíblia, eu sei que não. Esse aqui é a libertação. Tem que ter conhecimento e discernimento do Espírito para saber.
E tem que ter conhecido de alma também um pouco, para quem lida nessa área. Porque muitas vezes, a pessoa não sabe, né? Mas quem está fazendo? Quem está fazendo, continua fazendo, né, trabalhando, pedindo direção a Deus, e o Espírito Santo vai conceder, porque a obra, o reino é de Deus, não é dos que estão falando contra. E que então vão ter que ter vigilância, ele tem que vigiar no que estão falando e acusando e apontando. E agora, para nós estar fechando esta live, Jesus disse... Isso aqui foi o Espírito Santo que pediu ontem para que eu citasse isso no final desse despertar de alma. Estavam Jesus, em determinada ocasião, e havia alguns curando e libertando em nome de Jesus. E não caminhavam com ele. Não faziam parte dos 12. Não faziam parte da igreja, entre aspas, de uma igreja. Simples, não andavam com Jesus. Não andavam com os 12. Estavam curando e libertando, e Jesus disse, os Boanerges, os 12 irmãos, tal. Mestre, quer que nós ore, manda descer fogo do céu e destrua? Atenção, você que está pregando contra aqueles que estão pregando o evangelho, agora vai para o modo geral, que está pregando o evangelho, que está trabalhando com libertação. Eu não quero nem entrar na forma como estão fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa que não compete ao reino, isso é problema de cada um. Mas eu estou me referindo se estão fazendo em prol do reino com consciência, como aprenderam, porque aconteceu muito isso. Meu amado, continua. Que Deus abençoe, que Deus te abra as portas. Se for preciso, houver mudança na forma que você está realizando, Deus sabe, o Espírito Santo sabe também, e vai te conduzir, te auxiliar, e te despertar. Disse assim Jesus, não. Quem não é contra nós, é por nós. Eita Deus! Tipo assim, não, deixa eles lá. Deixa eles estar fazendo lá. Não se envolva lá, deixa eles fazer, eles estão fazendo. Amado, amada igreja, que está se levantando, o pastor, o líder que está se levantando aí para se levantar contra quem está fazendo. E aqui, em tese, o que nós estamos trazendo hoje contra quem está libertando, vai nessa passagem da Bíblia, leia, medite, ore e peça perdão a Deus. Que nem Jesus ousou dizer, não, manda parar, não está comigo, não anda comigo, para aí. Não é da minha igreja, para aí. Não é do meu templo, não é das minhas quatro paredes, para aí. Jesus não fez isso. Ele só diz, quem não é contra nós, é por nós. Tipo assim, ele validou o que eles estavam fazendo. Amém? Validou o que aqueles outros que não andavam com ele, nem com os 12, mas estavam fazendo em nome dele. Ele disse, deixa eles lá. Eles são por nós. Eles são pelo reino. Amém, amém, amados? Quem está fazendo de consciência, visando
salvação de almas, de libertação de alma, deixa ele lá fazer. Ele está fazendo em prol do reino. Ele não está fazendo se está fazendo para ter glória terrena, não vai longe. Mas se está fazendo para honra e glória do reino e para salvação de alma, deixa ele lá, deixa ele quietinho fazendo lá. E ore por ele. Eu não ouso fazer. Eu não ouso me levantar. Às vezes, nem concerne com o que a gente conhece. Que a gente sabe que de repente tem. Que precisa alguma coisa, mas estão fazendo. E a minha pergunta vai, você está fazendo? Agora, para quem está contra a libertação, você está libertando? Pessoas estão saindo, pessoas possessas estão chegando até você, está saindo liberta, a alma dela está sendo liberta. O reino de Deus está sendo propagado através daquilo que você está afrontando? Porque quem não ajunta, espalha. O próprio Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Você está juntando ou está espalhando? Você está unindo ou você está dividindo o reino? Porque quem faz isso está dividindo o reino. Eu não ouso dividir o reino. Muitos ensinamentos que eu trago aqui, eu sei que divergem de muitos líderes. E eu sei que muitas pessoas me acompanham aqui no centro de ensino online, me acompanham, eu sei muitos que são de igreja. E digo sempre, continue lá, respeite, você está lá, respeite as ordenanças do ministério que você está, respeite a cartilha que você segue, o estatuto que você segue, respeite, está lá. Eu nunca falei aqui para dizer que saia de lá. Lanço o alerta. E se prega contra o reino, aí eu digo, se estão pregando contra o reino, contra aquilo que é daí, ore, peça a Deus, peça a bênção, peça a bênção sacerdotal e mete o pé e vai para outro lugar que você se sinta bem e que realmente prega o reino. E que liberte almas e quem sabe, porque almas, quem liberta é ela mesma, através dos conhecimentos que Jesus trouxe. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui chegando no final da nossa live, né? A nossa live aqui de despertar da alma e trazendo, e estou na dispensação do Espírito Santo, se é para me continuar, trazendo dentro da graça imerecida. E essa graça imerecida, libertatória, para Adão chegou depois que Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou aos mortos encarcerados. Libertou os mortos encarcerados. Nós vivemos um momento de libertação aqui. A graça é continuidade de libertação das nossas almas aqui. Se quiser. Se cada alma quiser. Se ela não quiser, é problema dela. Mas é graça imerecida. É libertação imerecida. Foi concedida por Jesus. Ele que nos libertou. O próprio Deus nos libertou. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Eu vou aqui colocar uma canção aqui para vocês. Vou colocar uma canção e daí vou estar orando, né? Eu vou colocar aqui a canção, uma canção nossa aqui que a gente, assim, nós estamos com um trabalho, né? Um novo trabalho, e algumas canções nossas já estão aí na plataforma do YouTube, né? Eu vou colocar aqui Lembranças da Alma. Esta canção, Lembranças da Alma, é uma canção aí que a gente... É uma canção do nosso projeto de Retorno da Alma, né? É uma canção nova, Lembranças da Alma. Preste muito bem atenção, né? Depois de tudo isso que a gente falou a respeito da libertação que ocorre por milênios e ainda
permanece, essa libertação pela graça das nossas almas, ela vai até a volta de Jesus. Libertação, como diz, aos contrários, vai ter que ruminar ela. Vai ter que ruminar. Porque ela vai até o tempo da graça, ela vai até a volta de Jesus, essa libertação acontecer. Lembranças da alma. O eterno Deus Criador, da eternidade distante, a glória eterna do Pai, origem santa celeste, qual esquece jamais da eternidade distante, a glória eterna do Pai, origem santa celeste, qual esquece jamais. Antes da minha existência, pelo nome meu Deus me chamou, escrita bem no livro da vida ficou. Antes da minha existência, o meu nome, meu Deus me chamou. Senhor, no céu, muito além, Ele não esquecer da glória,
Aleluia, louvado seja Deus. Queremos nesse momento aqui, eu quero já agradecer a Deus pela sua audiência. Você que caminhou conosco até aqui, você que chegou até aqui nesse momento, na nossa live. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter o entendimento. E eu oro, na verdade, a minha oração, né, que eu coloco, né, essas pessoas, esses que têm se levantado contra. Eu não me preocupo, porque o meu ministério nesta área são 30 indo para 32 anos, né? O revestimento do nosso Deus Todo-Poderoso é sobre a minha vida. Então, sei lá, não me preocupa, né? Mas tem pessoas que é afetado, né? São pessoas, o ministério já são afetados, porque essa pessoa vem para a mídia para atacar, para ganhar like, porque eu acredito que a pessoa que vem para a mídia para atacar outros pregadores, e citando o nome, o que é mais antiético, e mais, eu acho tão baixo isso, citando o nome. Eu poderia muito bem citar o nome de quem está fazendo isso aqui de uma maneira na internet, mas eu acho muito baixo. Eu acho muito baixo citar nome, mas o que me preocupa, porque é o reino de Deus que está, que a pessoa está prejudicando, está trazendo escândalo. O que a Bíblia fala a respeito do escândalo? Né? Então, a pessoa tem que conhecer a questão da divisão, a questão do reino dividido, então tem uma série de coisas. Mas eu oro por essas pessoas que estão fazendo isso. Que Deus tenha misericórdia. A minha oração é curta e simples. Que Deus tenha misericórdia desse tipo de pessoas, né? E que Deus abra o entendimento delas. Fique com Deus, que a graça e a paz do nosso Deus seja com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar